Boa noite a todos os nossos inscritos do canal do Seminando Ideia. Estamos aqui mais uma sexta numa live abençoada. Hoje estamos aqui com um convidado especial, o Helder, que veio com a sua esposa, e também com o Eric Leandro, aqui convidado nosso. E hoje aqui vamos falar um pouco, né, sobre a trajetória do nosso amigo Helder, sobre como ele chegou, né, a ser esse influencer digital. E estamos aí nesse bate-papo, vou pedir para vocês se apresentarem também, pedir para o Eric também se apresentar. Pode se apresentar, amigo Helder? Meu nome é o Helder, né? Como já foi citado aqui, sou do Nordeste, vim para cá passar apenas 3 meses, já faz 11 anos. Puxa o microfone um pouco para você. E já faz 11 anos que eu estou aqui já em São Paulo, já, em Guarujá. E é isso aí. Vira. Boa noite, meu nome é Júlia, né? Eu sou a esposa aqui do abençoado. O Helder, né? Estou muito feliz, quero agradecer primeiramente a Deus, né? Essa oportunidade de estarmos aqui, e eu creio que Deus tem algo para fazer nesse lugar, né? Primeiramente, porque se não for o Senhor, nada acontece. Por isso, muito obrigada, viu? Pela oportunidade. A vocês, né? É isso aí, galera. Muitos aí já devem me conhecer, né? Sou o Eric Machado, proprietário da empresa Word Consig. Como eu falei, quando eu era criança, né? Acho que 8 anos de idade, me converti. 8 anos? Na minha casa não tem ninguém que era cristão. E ele estava rolando culto de rua, e ali eu como criança na rua jogando bola, e ele criou aquele desejo no meu coração. E achei aquele nosso bonito, né, dos irmãos ali louvando a Deus. Sim. Aí me converti, mas tive aquele momento de altos e baixos, me afastei do caminho do Senhor, e me envolvi com droga, me envolvi com bebida. Foi, cara. Passei muito tempo no álcool. Mas mesmo. assim, tu saiu, quantos anos tu tinha? Quando eu saí, eu tinha 16 anos, mais ou menos. Aí. Essa idade é complicada, né, cara? Essa idade. Aí, deixa eu te perguntar, no caso, você nasceu lá, né? E morou lá durante quantos anos? Como foi que você morou em outros lugares ou já veio direto para o Guarujá? Conta um pouco dessa parte da história aí pra gente. Com 18 anos, meu primeiro emprego já não foi na cidade, já foi em São Paulo, né? Certo. A minha vida foi mais em São Paulo do que na minha própria cidade. E é como falo, né? Eu sou trecheiro, né? Sempre andei Bahia, Espírito Santo, São Paulo, e viajando vários lugares, Minas Gerais, viajei vários lugares mesmo a trabalho. Mas sempre eu tenho um desejo de sempre estar do lado da minha esposa, né? Sim, porque não é bom passar 3 meses longe da família, e a gente perde muito contato familiar, e era um desejo que eu tenho no meu coração. E para me vir para o Guarujá foi algo de Deus, né? Eu estava passando por um processo de Quantos anos? 11 anos. Tá 11 anos no Guarujá. Guarujá. Aí eu estava desempregado, entregava currículo no lugar, estava bombando na região, em Guamaré, muita pessoa fichando, mas só que não abria porta de emprego para mim, né? E eu até disse, nossa, como é que pode? Estou buscando a Deus, manhã, tarde, noite, entregava o currículo e quando eu chegava, todo mundo fichava menos eu. E chegou um certo momento, eu estava eu e minha esposa, né? Dependia totalmente da nossa família, de pai, de mãe, de sogra. E chega um momento que a gente se acha ruim depender dos outros, né? E a gente buscando a Deus, e foi um determinado dia que a gente chegou na casa dos meus pais, e meu pai não era crente na época, né? Não entendia o processo a qual estava passando, mas eu sabia que isso também era algo libertador para a minha vida, né? E a gente às vezes não sabe o momento que está enfrentando aquilo ali. E quando meu pai olhou para a gente e falou assim, você não acha que está buscando Deus de forma errada, não? Porque Deus ele abre porta para vagabundo e não abre para você. E a mulher... Sem ser cristão, sem ser cristão. Ele não era cristão naquele momento. Então a mulher é mais sensível, né? A minha esposa começou a chorar, foi para a calçada. E sempre quando eu toco nesse assunto, eu me lembro como se fosse naquele dia atual lá. E ela na calçada chorando, e eu comecei com meu pai, né? Pai, eu vou falar uma coisa para o senhor que não tem como a gente ser igual a ninguém. Mas quando Jó passou pelo todo o seu processo, né? Jó não merecia. Porque quem deu o testemunho de Jó, não é Jó que dá o testemunho de Jó, mas é o próprio Deus. Sim. Homem reto, temente, se desviava do mal, mas ele teve que passar pelo processo. Sim. E quando eu falei isso para ele, mas amém, pai. Mas naquele momento a minha mente começou a querer dar uma bugada.
será que meu pai está correto? Será que eu estou buscando coisa errado mesmo? Será que eu tenho outra forma de buscar a Deus? E foi quando minha esposa estava lá na calçada, ia passando um irmão nosso lá, a Leandro, né? Pai do Senhor, irmão Leandro, Deus abençoe, pastor Leandro. A Leandro de onde? De Macau, Rio Grande do Norte, lá na Coab, bairro da Coab. Amigo de infância? Isso. Foi nosso Quase pastor. quase pastor, Legal, né? legal. E a gente ali, sempre a gente fazia reunião nas casas de oração. Sempre tem esse momento de oração na casa do irmão. Meu irmão da Paraíba, meu irmão de tal lugar, que a gente não conhece, mas é o mesmo Deus, né? E quando ele convidou, a minha esposa quis se relutar, não queria ir. Aí eu disse, bora orar, bora buscar Deus. O nosso propósito é esse, vamos buscar Deus. E quando a gente chegou na casa dele, havia um homem lá, um pastor, a qual não conhecia a gente, mas o Deus que conhece ele, o Deus que me conhece, o Deus que conhece vocês também, estava naquele ambiente ali. E eu lembro ainda das palavras. Quando a gente chegou lá, a palavra foi essa: homem, pensas tu que eu não vi quando um dos teus se levantou contra ti, dizendo que estava me buscando de forma errada, mas eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor, te levarei para uma terra distante. Não, eu estou te arrancando dessa terra, não é tirando, arrancando dessa terra. E lá eu serei teu Senhor, lá eu continuarei sendo teu Pai. E com alguns dias, não foi nem questão de meses, surgiu uma porta de emprego para Cubatão. Era apenas 3 meses. E eu disse, amor, abri a porta de emprego para Cubatão, eu vou. As coisas estavam funilando, eu vim para Cubatão para passar apenas 3 meses. Com 1 mês que eu estava em Cubatão, trabalhando na refinaria, e eu liguei para minha esposa, ó, eu não vou ter folga de campo. Você não quer vir para cá para passar 15 dias? Eu compro a tua passagem, quando você quiser voltar, aí você volta. Tá bom então. Mas quando Deus tem um plano, um trajeto, a gente, se ele for falar como ele vai fazer, às vezes a gente não vai entender, não vai querer ir para o lugar que ele quer nos enviar. E quando ela veio, né? E veio para o Guarujá, para a casa do primo dela, e eu continuei com o Cubatão. No alojamento com alguns colegas meus, que eram meio carregados, cavalo também lá de Macau. E por alguns dias só, não tá legal. Que eu ia visitar ela na casa do primo, a gente tirava a privacidade do primo dela, e ele também tirava a nossa, mas a casa do rapaz. Então quem tinha que sair era a gente, né? Então, se vamos alugar uma casa, quando tu quiser ir embora, a gente entrega. Tá bom. E para encurtar um pouco a história, né? Não, pode contar, fica tranquilo. E a gente foi para alugar essa casa, precisava de um calção. Mas só que a gente estava sem o dinheiro naquele momento para dar a entrada do calção. E o rapaz, a minha esposa, ela ia para o oração enquanto eu ia trabalhar. E ela conversando com a irmã, só, minha esposa tem uma casa para alugar, mas só que ele é um cara muito mão fechada. Ele vai querer o dinheiro para você entrar. E foi quando ela foi lá para ver a casa, e quando chegou na casa, ela tinha... Era uma cama, né, nega, lá, né? Tinha uma cama e um guarda-roupa, só. A cama e o guarda-roupa. A gente ainda tinha alguma coisa dentro de uma casa, para quem não tinha nada, mas para isso tinha que ter o dinheiro para entrar. Mas só que quando ela foi ganhando algumas coisas e entregando, e tinha que deixar na casa dele, que ela pediu assim. Ela deu, foi quanto? Deu 50 reais, foi 100 reais, não lembro quanto foi, para garantir a casa, né? Para segurar a casa pra gente. E sempre que ela saía por oração, ela sempre voltava com alguma coisa. Voltava com um fogão, voltava com alguma coisa e estava fazendo oração. E quando ela foi pegar a chave lá, e ele foi entregou a chave para ela, para deixar, né? Aí ela foi assim, olha, faz o seguinte, pode ficar com a chave. A casa de vocês mesmo, pode ficar com a chave. E antes de eu falar isso, eu lembro que essa mesma amiga dela que ajudou ela a retornar para o caminho do Senhor, ela foi fazer uma oração por mim. E ali quando ela começou a orar, eu peguei meu telefone, né? E deu aquela vontade de descer a mão para não querer ouvir a oração. Aí eu disse, não, mas eu vou ouvir, eu preciso. E foi quando ela falou, eu lembro só um trecho que ela falou, só, quando você menos imaginar, Deus, Ele vai te resgatar. E foi no momento que eu menos imaginei mesmo. Porque eu não estava buscando a Deus. Eu estava fazendo tudo errado.
E por muito tempo eu fiquei me interrogando a mim mesmo. Como é que pode Deus falar com um homem a qual ele não estava fazendo aquilo que era correto aos seus olhos? E foi quando Deus falou comigo a respeito sobre Paulo, em Atos 9, sobre a conversão. Porque Saulo, ele estava perseguindo o povo de Deus. Mas no meio da perseguição, quem perseguiu ele foi Cristo. Porque ele tem um encontro real com Cristo e agora ele muda a sua vida. E a gente sabe, como eu sempre falei aqui, né, no início, não tem como a gente ser igual a ninguém. Mas o mesmo Deus que falou com Paulo, o mesmo Deus que falou comigo quando estava fazendo tudo errado. E por mais que você esteja aí fazendo tudo errado, eu creio que Deus, hoje, Ele pode chegar na sua casa e transformar a sua vida. Basta somente você crer e acreditar que Deus é tão poderoso. Porque Ele fez a transformação em nossa vida, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu deixei Ele trabalhar no meu coração e deixo Ele trabalhar todos os dias. Sim. Porque se eu parar hoje e não deixar que Ele trabalhe em minha vida, eu vou começar a regredir tudo novamente. E no decorrer dessa caminhada, falar para você que nunca pensei em voltar para trás, de querer estar na praia, muitas vezes com ela, estar na praia lá, aquele sol quente, aquela vontade de tomar uma geladinha, não vem, meu irmão. Eu vou ser hipócrita, mas eu sempre olho para trás, da onde Deus me tirou. É uma luta diária, né? É uma luta diária, entendeu? Então a gente acha que... E tive algumas oportunidades para a casa de recuperação, não como internado, mas para ministrar para algumas pessoas que se encontravam. E eu lembro que uma das minhas ministrações lá, eu falando para eles, e todos que passaram ali, conversando com os que eram dependentes ali, né? Falando que estava feliz por estar naquele ambiente. Eu lembro como hoje, cara. E ali eu peguei, arregacei a minha manga, me equiparei a eles, no linguajar também. Porque muitas vezes, depende da forma que a gente fala, né? A gente não é bem aceito. Mas se eu me colocar minha linguagem igual com a dele, e aí, irmão, como é que vai? Tá, não sei o quê, os caras vão te ouvir. Sim, sim. E foi quando eu tive a oportunidade, eu falei assim, cara, eu não estou feliz de estar aqui. Meu amigo, nessa hora, todo mundo olhou para mim com a cara feia, eu vou apanhar aqui agora. Aí eu falei, mas posso falar porque eu não estou feliz? Sabe por que eu não estou feliz? Como é que eu posso estar feliz se tem um bocado de pessoas doentes aqui? Bom seria que não tivesse ninguém, mas eu estou aqui com o coração aberto para fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque não tem como a gente estar feliz num ambiente no qual a gente sabe que tem muito pai de família que é usuário de droga, não consegue ver sem a droga, não consegue ver sem a bebida. E eu começo a olhar para aqueles pais que estão ali. Existem muitos pais que, hoje em dia que eles são desprezados pelos filhos. Muitas vezes porque o filho não passou por um processo. E eu louvo a Deus, até pela minha queda, por onde eu passei, porque hoje é mais fácil estender a mão e demonstrar o quanto, e ser o quanto é difícil voltar para a casa do pai. Porque ele falar para você que é fácil, não é. Porque por muitas vezes eu olhava para casa, olhava para a igreja com aquele desejo de retornar para o ambiente ao qual eu saí, mas eu olhava assim, não, os irmãos vão falar de mim, pô. Vai dizer que eu vou cair de novo. Mas toda vez que a gente olhar apenas para os irmãos e não olhar para Deus, a gente não consegue. Porque aquela luta interna, o inimigo ele sempre vai querer vencer. E comecei a observar que algumas pessoas faziam live. E na época, para fazer live lá no Preto, lá, era necessário ter 500 seguidores. E meu propósito era o quê? Irmão, estão fazendo live de tudo aí. Eu vou meter live de pregação, eu vou meter o louco. Comecei a entrar na live, segui um bocado de gente, pedia para me seguir. E comecei. Consegui 500 seguidores. Agora eu posso fazer live. Mas qual é o meu propósito de live? Nunca foi a respeito sobre dinheiro, mas foi para respeito sobre as vidas. Sim, sim. Né? É tanto que nas minhas meditações lá no Pretinho lá, camiseta regata, boné. Já bem naturalzão assim para chamar a atenção. Porque eu não queria chamar a atenção de quem é crente. Certo. Porque eu via as pessoas entrar, né? Presbítero fulano tal entrou, entrava e saía, porque via de boné, camiseta aí e ia embora. E aí eu comecei a ministrar, e foi quando um vídeo meu viralizou, foi a mulher do jogador Thiago Silva, ela postou um vídeo meu. E meu intuito era só 500 seguidores, não era passar disso. Eu estava fazendo live já, estava pregando, para mim estava bom demais. E foi quando eu saí para trabalhar, eu só via meu celular vibrando, e era só chegando seguidores, eu não sabia de onde estava saindo isso. Quando foi no segundo mês que eu estava na plataforma, estava ganhando dinheiro,
E até tem um amigo meu, de coração, Isaí Almeida, amo muito você, cara. Você não é um amigo, é um irmão, né? Eu conheci ele pela plataforma também. E ano passado eu conheci ele pessoalmente. E eu fiquei até assim, cara, quando chegar na casa do cara, nunca vi o cara, irmão. Como é que vai ser? Parece que eu conheci ele há muito tempo, né? Porque uma coisa é você ter uma pessoa pessoalmente falando. E sempre eu tenho contato com ele apenas pela rede social. Ele é um cara que me apoiou bastante, né? Pessoalmente. Bacana. Ajudar com a feira, ajudar com, como é que chama, com algum remédio, pessoas que precisavam, assim, sem eu conhecer ninguém. Eles podiam até estar mentindo para mim, mas para Deus não tem como mentir. Deus sabia do meu coração e conhece meu coração. E eu comecei a fazer isso. Num certo momento eu não tinha a outra plataforma e muitas pessoas me incentivando, Helder, porque tu não abre a plataforma lá também? Seu vídeo é bom. Mas nessa época eu não fazia o vídeo do Fofoqueiro Divino, né? E vocês estão aí, ó. O Helder Fofoqueiro Divino, oficial, vai lá, segue, vai ser bênção. Já segue lá, pessoal. Segue lá. Não fazia. É bom demais, é legal, velho. Meu conteúdo é só comédia, mas nunca uma comédia pornográfica, porque o conceito cristão, né? Sempre mantendo isso. É uma forma de evangelizar sorrindo. E eu pegava aquilo, era uma isca. Jogava os vídeos lá, que era apenas comédia, não falava nada de religião nem nada. Certo. As pessoas quando via a live achavam que ia ter comédia. Mas quando chegava lá, era pregação, louvor e pregação. E muitas vezes eu fazia só. E quando eu comecei a ficar em casa, a minha esposa também participava também junto comigo das lives, né? Ministrando, orando, e muitas vezes pela madrugada, e a gente ia ali, eu pensei em desistir da plataforma. E eu lembro que, nesse momento que eu pensei em desistir da plataforma, eu orei a Deus, Deus, pra mim não dá, eu tô cansado já. Porque eu tinha As pessoas pensam que é fácil. não é fácil. As pessoas pensam que é famoso, né? Ele tá crescendo ali na plataforma, só fazendo aquilo. Vamos dar um exemplo assim, né? Muitas pessoas pensam dessa forma, né? Certeza. Nossa, ele pega ali um chapéuzinho, tal, faz isso e tá, né, ficando famoso. As pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. E ali eu quem tinha tá assim, ali mesmo sabe. no trabalho. Mas o que a gente ganha com isso aí, com o Evangelho, é a salvação, cara. É a salvação que é o mais importante. Enquanto muitas pessoas estão querendo bens, riqueza, Cristo olha para baixo e fala assim, irmão, o negócio é salvação. É o espiritual, né? É o espiritual. Dinheiro é bom, é. Mas se a gente tiver pegado muito ao dinheiro, o próprio Deus é aquele que afasta o dinheiro de você para não ter problema com sua vida. Eu sou bem realista com esse termo aí. E ali continuei pregando ali e pensei em desistir. E foi quando eu orei e disse, Deus, hoje vai ser minha última pregação aqui na plataforma. E foi quando eu liguei o celular, botei o playback lá, comecei a louvar. Nesse dia, já era 5 minutos já e não entrou ninguém na live. Aí, realmente é o que Deus quer para a minha vida, quer que eu pare com isso. Aí foi quando entrou uma pessoa, e foi pela madrugada. Ali eu comecei a ministrar, estava ministrando, eu não estava ministrando como se tivesse uma plateia com muitas pessoas. Porque eu sempre tive isso comigo. Aonde tiver uma alma, ali é um altar. É levar um evangelho que salva, um evangelho Mas que liberta. nessa época você só pregava, ainda não tinha a parte de comédia, né? É só comédia. E Não tinha, era só pregação no caso. Só pra não, tinha comédia, mas não era respeito sobre o fofoqueiro. Era só comédia e nada de Bíblia. Não tinha Bíblia. Mas tipo, não era comédia cristã, então. Não. Tipo, tinha as pregações Era. e comédias. A tipo, comédia- As pregações eram na live. Isso. A comédia era só a isca. Para atrair as pessoas. Entendeu? Agora que eu Ele tinha um canal que ele fazia Fazia comédia, comédia. chamava a atenção das pessoas. E aí ele ia fazer live, achando que ele ia fazer a comédia. Ele ia lá e E pregava. E voltando a esse sobre o Tirulipa, teve um vídeo meu que ele postou no canal dele, no Stories, e ele tava vendo um vídeo meu sorrindo de comédia. E muitas pessoas, eu sou bem realista. Muitas pessoas vão atrás de você depois que quando pensar que deu certo. Sim, isso é. Começa a postar coisa Isso é fato. tua, sabe, mandar recadinho e tal.
E foi quando ele postou esse meu vídeo, muitas pessoas me procuraram. Porque, tipo assim, te apoiar é uma coisa, pegar carona é totalmente diferente. Hoje, nós podemos estar num canal pequeno, mas muitas pessoas que vocês chamaram, você é um canal que não tem uma grande quantidade, vai dizer assim, não vai dar não, porque não vai ter muita audiência, porque não vai gerar muito engajamento para mim, se achando muito lá em cima, não vai querer vir, né? E quando muitas pessoas procuraram depois que eu postar esse vídeo, o pessoal nem falava, agora tá falando por quê? Isso a gente tem em mente. Na hora que a gente conseguir chegar onde a gente quer, essa mesma pessoa que falava que não queria ouvir vai se oferecer. Que eu, tipo assim, Imitava? Não, nem que eu imitava. Deixa eu me lembrar aqui. Tipo assim, John Lennon, né? Eu gosto de assistir. Quando eu olhei para trás, John Lennon. Eu pegava os trocadilhos. Trocadilho com o nome de alguns famosos. Eu sou de Macau, já assisti Lulu Santos. Lulu Santos. Entendeu? Eu sempre fazer trocadilho disso aí. Então foi esse vídeo que ele postou. E a minha intenção era sempre. Pega lá. Tem só um minutinho. Deixa eu. Dá licença aqui, vamos ligar um negócio rapidinho. Mas é da Paraíba? Eu sou de Macau, Nordeste. Macau, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte. Potiguar. Aí o que aconteceu? Eu sou de Alagoas. Alagoas? Conheço. Olha, descobriu agora, cara. Nós não sabia disso não, rapaz. Olha só. Porque assim, para chamar alguém para gravar com você, muitas vezes é difícil. Às vezes eu tenho uma oportunidade de ir, a pessoa não tem oportunidade de ir. E eu tenho a oportunidade de ir, eu levo o meu parceiro comigo, que é um cliente divino. E muitas pessoas vieram perguntar assim, né? Fofoqueiro não é algo legal não, mano. Não é algo legal. Tu acha, cara? Eu gostei pra caramba, velho. Cara, tu consegue fazer uma interpretação assim? Rápida, assim, pra nós? Não, pega um texto simples. Um texto simples, assim, que tu consiga. Bota a camisa por cima. Porque tem que. Se tu conseguir fazer do jeito que tá também. Vai. Um texto simples. Muita pessoa pensa que é fácil fazer. Porque não é tão fácil. Por isso que eu tô falando, um simples, né? Não sabe o que aconteceu. O quê? Jesus está aí curando todo mundo aí na cidade. Oxi, do nada assim apareceu aí? Rapaz, onde ele vai, acho um cara uma multidão. Famoso ele, né? Rapaz, se ele tivesse dia atual de hoje, tu ia ver em todas as redes sociais aí. Eu ia seguir ele, rapaz, eu ia seguir. E tá esperando o que aí? As pessoas que estavam ali naquele ambiente não falaram daquele jeito. E o cara falou. Eu tô abismado, por quê? Porque ele se colocou, se identificou com ele. Com as pessoas. Existem pregações que eu vou levar aonde não vai alcançar muitas vidas. Mas a dele, do jeito que ele falar, do linguajar dele, ele vai alcançar outras vidas que eu não alcanço. Sim. E vice-versa. E quando terminou lá, minha esposa foi e fez o apelo. Ao Landeiro tem que descer aqui sem falar uma coisa. Você quer aceitar o Senhor? Quero. E ali ele aceitou o Senhor naquele momento. E quando chegou lá embaixo eu falei assim, irmão, tu viu aí o teu jeito? Até a esposa dele achou que eu ia criticar a forma dele falar, a forma dele se expressar. Aí eu falei pra ele que ele tem que poder ser linguajar dele. Disse, não, calma. Tu viu que todos aqui, ó, não conseguiu alcançar? Por quê? O cara se identificou com você. Porque o seu linguajar é igual ao do cara. E tem momentos que a gente tem que mudar, não o nosso falar pornografia, mas muitas gírias, a gente alcança aquela vida de vidas gírias, que a gente fala, porque a gente começa a se igualar a ela, então a atenção, ela começa a prestar atenção, pô, esse cara é igual a mim, pô. Se Deus mudar a vida dele, porque não pode mudar a vida do truta aqui também? Pô. A gente tem que entender isso aí. E a gente tem que observar as pessoas, às vezes a pessoa que está na rua, que está bebendo, e sempre o meu maior, creio, porque eu saí desse ambiente também do álcool, né, da droga, eu sempre, quando eu vejo as pessoas, a primeira coisa que eu faço é querer conversar e querer abraçar. Porque só sabe o que é uma mão estendida quem precisou. Sim. Muitas vezes quem nunca saiu da igreja, quem nunca teve o seu momento de loucura,
quem nunca, sabe, bebeu, quem nunca, sabe, Não Foi teve, sempre- nunca esteve lá, né? sempre esteve abraçado por alguém, protegendo. Nem é ela que se protege. E às vezes existem muitas pessoas que são protegidas por várias pessoas. E no momento da sua fragilidade, que não tem ninguém te cercando, é o momento que o inimigo vai lá e faz o que quer, né? E eu precisei de uma mão estendida. Então, por algumas situações precisar de mão estendida, hoje eu sei o que é necessário para uma vida. E eu sempre falo o seguinte: às vezes as pessoas quebram a maior barreira com um abraço. Eu lembro que teve um culto, a gente estava congregando no Morrinhos, e tinha um cara que estava bêbado, estava alterado, o cara na porta da igreja. E muitas pessoas queriam acalmar ele, não conseguia. E eu nessa época estava no som, mexendo no som lá, e eu disse, eu vou lá. Aí eu saí, quando eu estava, fui até ele assim, eu posso fazer uma coisa? Ele, pode falar, pode fazer. Eu quis dar um abraço, ó. Aí eu, pode dar. E foi quando eu abracei ele, e ele disse assim, cara, você me deu a maior atenção. Você me deu o que eu precisava. Bora, senta aqui, ó. Chega aqui, senta aí, quanto mais gente aqui, pô. Foi quando ele entrou, sentou, não bagunçou a igreja. Porque muitas vezes a gente acha que essas pessoas, ali a vida é uma alma, ela precisa de um cuidado. Ela precisa mais de cuidado do que eu que estou na igreja. E nosso modo de feito, muitas vezes, cara, quem está na porta é observar essas vidas. Sabe? Às vezes eu estou num lugar e quando eu vejo alguém na porta lá e que está precisando, eu vou lá, cara. Vou no outro lado da rua, vou lá, abraço, dou atenção. Porque é isso que eu precisava. Sim. E eu sei que ele está precisando naquele momento. Porque julgar, até a própria família julga, fala mal. Ah, eu queria que esse infeliz morresse. Porque na verdade o pai não quer que aconteça isso, a mãe não quer que aconteça isso. É que chega no grau também, né? Não vê Parece que solução, tem mais não vê mais jeito jeito. nesse- Na verdade o que eles querem é mudança, né? E não vê a parte dessas pessoas. Então eu procuro sempre se aproximar dessas vidas. É isso aí, pô. Muito bom por ter vocês aqui com a gente hoje de verdade, cara. Uma felicidade da história de vocês, uma história incrível de verdade, de mudança, né, também, da sua filha, que essa história vai ficar na minha vida pra sempre agora, de verdade mesmo. Gostei demais. Vou mandar um abraço pro Jonathan, né? Nosso amigo que apresentou. Jonathan, os dois. gratidão, cara. Jonathan, cara, gente boa demais, pô. Conheci ele aqui também, né, trabalhando aqui na... Falando que ele é da Bahia, né? É. Ele é da Bahia. Pivete. Ele é de lá, ele veio pra cá trabalhar, né? Pô, ele falou, cara, porque ele acompanha bastante o canal, ele acompanha muito. Meu, tem um amigo ali pra tu levar, bom, agora que vai fazer umas lives, leva ele. Aí me apresentou você, pô. Muito bom. Fiquei feliz de verdade de ter vocês aqui com a gente. Quiser fazer algum agradecimento, mandar algum abraço pra alguém, as pessoas que comentaram aqui também, né? Vocês tem um momento livre aí pra vocês. Quero agradecer a cada um que estão aqui. Peço também que siga o canal deles, abençoe também, compartilhe, porque às vezes a gente pensa que não vou compartilhar não, compartilhe, não gasta nada. Sabe? Uma pessoa que se inscreve já ajuda a gente. Se inscreve no canal aí. E você que não me segue também, segue aí, ó, o Helder Fofoqueiro Divino. Cara, lá você vai aprender a Bíblia de forma, sabe, criativa, vai sorrir da minha cara também. Que Deus ele possa continuar abençoando vocês. Cara, uma dúvida da nossa produção, rapidinho. O que significa? IEPP. Distrito. A produção que... Isso aí, IEPP é do meu pastor também, né? Ah, é? Pastor e amigo, é o Bispo Audileno, da igreja Presbiteriana Pentecostal. Né? Rapaz, conseguiram fazer essa junção? Caramba. Diga aí. Conseguiram, presbiteriana pentecostal. Deus tem um mistério na nossa vida, porque assim, quando eu estava afastada, eu falei 5 anos, ele 15 anos, né? E quando a gente voltou, né, para a igreja, foi um sábado de aleluia, né? Domingo de Páscoa, aliás, foi um domingo de Páscoa. E a gente voltou, né, que também a gente quer mandar um abraço, né, para a igreja presbiteriana, só que a presbiteriana tradicional. A gente congregou uma assembleana numa igreja tradicionalíssima. Então, nosso pastor foi o pastor Zé Wilson, que nos ensinou muito, um amigo também, né, e também a pastora Verônica, que depois que o pastor Zé Wilson saiu, a pastora Verônica entrou, também passamos um tempo com ela, e depois
por propósito do Senhor, aí a gente retornou para a Assembleia de Deus. E foi quando a gente veio para cá, que não esperava que ia congregar, aí ele começou a visitar uma igreja, a IEPP, né? Através do enteado do meu primo. Aí começou aí eu digo, eu não vou ficar lá, não vou ficar lá. Mas aí acabamos indo, passamos o quê? 4 anos lá, quase 5 anos no ministério. Aí depois a gente saiu, foi morar em outro lugar, aí congregamos em outro lugar, só que depois fomos morar em outro lugar, né, em outro bairro, e foi para onde a gente foi, e estamos hoje, congregando no Ministério Deus de Aliança com Que é o pastor Tiago. Que é o pastor Tiago, nosso Muito pastor. legal. Isso aí, a produção tá atenta aí, meu. A produção. Não, rapaz, Viu? mas o nosso produtor Marcos ali não passa nada pelo menino, nada. Mas Rapaz, nosso pastor Tiago não tem ciúme. Aí, rapaz, ali atento. Se tiver uma mancha na camisa, ele fala, camisa, a pergunta troca. o Carlos que deu, o Carlos que essa aí o Carlos pegou. Pegou. Não, a produção aqui é atenta, pô. Pegou, Produção é atenta. não, pergunta pra ele o que é aquele EPP, porque de certeza que vai sair alguma coisa daí. Então pô, muito legal estar com vocês. Nossa segunda live, cara. Nosso canal também, a gente fazia mais vídeo editado, mais vídeo gravado. Segunda live. A primeira foi na semana passada. Primeira vez no local novo. Primeira vez no local Estreando novo, hoje. que a gente sempre fazia lá, aí fizemos a primeira live lá, que foi até com a Tia Toque, que também é influência digital, muito bacana. Ela também deu, tipo, muita força pra gente sobre E o meu primeiro dar continuidade. E a primeira vez aqui do Eric convidado. Tá vendo aí? Semana que vem nós vamos fazer uma entrevista com ele também, que saiu da comunidade, tem uma história muito bacana. E, cara, bom demais ter vocês aqui com a gente, de verdade. Obrigado de verdade vocês disponibilizar para vir aqui. Pra mim com a também foi uma gente. experiência muito bacana, eu gostei aí também de estar, né, aqui junto com o Fernando, ajudando aí, né? Pô, a história de vocês muito bonita mesmo, de verdade, o povo comentou aí, né, lá ao vivo lá. Agradecer as pessoas Agradecer a todos que acompanharam, compartilhou, curtiu. comentaram. Se inscreva no canal, Pois é. né? Disseminando ideias, agora nós vamos pra cima aí com força. E, cara, de E é isso aí. Para que vocês consigam chegar Sucesso. o mais longe possível. Eu não sei qual a meta, né, do canal, de vocês lá do Fofoqueiro Divino, mas, cara, que vocês consigam ir mais longe possível, porque é bom demais, cara. Viu aqui que no improviso, rapaz, é bom. E foi assim há 17 anos atrás. Foi no improviso. Agradecer a todos, cara, que acompanharam a gente nessa live. Muito obrigado de coração. E semana que vem nós estamos aí novamente. Um abraço a todos. Estamos mais. Vamos continuar disseminando ideia. Porque eu tô disseminando ideia. Porque eu tô disseminando